Gênesis capítulo 11, versículo do 1 até o 9. Diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Repita comigo assim: Eis que o povo é um. E todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e partiram e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós estamos diante de um texto bíblico que é precedido pelo dilúvio, né? Pelo dilúvio. Acontece no capítulo 9, capítulo 10, as águas vão baixando. E aí nós chegamos no capítulo 11 e vemos o povo querendo ir contra uma ordem que Deus dera a Noé. Quando as águas baixaram, quando Noé saiu, né, com a sua esposa, com seus 3 filhos e suas noras, ok? 8 pessoas sobreviveram ali ao dilúvio. Essas 8 pessoas receberam de Deus a ordenança de multiplicar e encher a terra. E aí, vai crescendo, né, os povos. Só que de repente tem um povo liderado por Nimrod, que diz assim: não, se espalhar coisa alguma, nós vamos construir uma cidade, vamos construir uma grande torre, e nós vamos ficar aqui, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui. E esse povo, de maneira firme, de maneira obstinada, começa a construir a cidade, construir a torre, e há no coração também um certo orgulho de tornar o nome célebre, né? Diz o texto aqui no verso 4, disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Há uma prepotência no coração, né? Homens que querem ser reconhecidos pelo que fazem. E eles estão ali para construir aquela grande cidade, e eles estão ali para construir aquela torre, e eles estão construindo, e eles estão colocando a mão na massa, e a coisa está caminhando. Alguns vão dizer também que nessa construção da torre eles levam em consideração o dilúvio que tempos atrás havia ocorrido. Então, eles constroem uma grande torre pensando, né, se ocorrer um novo dilúvio, nós estamos, né, salvos dessa ira de Deus. Homens que procuram de todas as maneiras querer fugir da ira de Deus, do juízo de Deus. E aqui estão os caras, e aqui está o povo liderado por Nimrod, de vento em popa. De repente diz a Bíblia que Deus desce para observar aquela construção.
O Senhor vem analisar aquilo ali, e é fato que o Senhor estava completamente contra o que esses homens estavam fazendo, é fato. Eles estavam contrariando a ordenança do Senhor. O Senhor disse para espalhar, ficar. E Deus chega ali, lógico, desgostoso com o que eles estão fazendo. Mas chama minha atenção uma coisa, e eu não sei se chamou a sua atenção também. Quando Deus diz em relação a esses homens obstinados, quando Deus diz em relação a esses homens que contrariam a sua própria ordenança, Deus diz assim, no verso 6, eis que o povo é um, eis que esse povo que está trabalhando aí é um, esse povo está trabalhando de maneira coesa. Chama a minha atenção essa declaração de Deus, eis que esse povo é um. E eu fiquei pensando, realmente, quando o povo está coeso, trabalhando em um só objetivo, só Deus para parar. E Deus sabia disso, Ivelino. E só Ele mesmo para parar aquele povo. O povo ia construir a maior torre já existente. O povo ia construir e o povo ia ficar ali. O povo ia construir se Deus não tivesse descido para intervir. E eu quero nessa noite pensar com vocês sobre essa ação do povo. Esquece a motivação. A motivação é errada pra caramba. A motivação desse povo é contrária à ordem de Deus. A motivação é a pior possível. Mas a ação de trabalhar em conjunto chamou a atenção de Deus e chama a minha atenção também. Eu costumo sempre dizer aqui nessa igreja e por onde vou, para a gente ter a aprovação de Deus para o que estamos fazendo, é necessário fazermos a coisa certa com a motivação correta. Fazer a coisa certa com a motivação correta. Verdade que muita gente está construindo muita coisa aí, mas a motivação é errada, né? Muita gente construindo grande templo, grande torre, mas com a motivação completamente errada. Quando estamos com a motivação errada, realmente a mão de Deus é contra nós. Quando estamos com a motivação errada, em algum momento a coisa vai parar, a obra vai ser embargada. Mas quando estamos com a motivação correta, a mão de Deus será a nosso favor. Pensa você, fazendo a coisa certa, com a motivação correta, tendo a mão de Deus a seu favor, tendo a mão de Deus a favor da sua família, tendo a mão de Deus a favor da sua igreja. Meu irmão, quem vai parar você? A força de um povo trabalhando coeso, como se deve trabalhar, e Deus a nosso favor, meu irmão, quem vai nos parar? Pensa. Pensa quem vai parar a tua família. Pensa quem vai parar a tua igreja. Esquece a motivação desse povo aqui. Mas aprendamos algumas coisas com esse povo aqui. Tem alguns aspectos positivos aqui nesse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, como de praxe nós fazemos. Nós vamos tentar discorrer em cima desse texto e tirar aqui algumas lições para a gente trabalhar de maneira mais coesa ainda. Um povo ainda mais junto. Um povo sendo de fato um. Deus diz, eis que o povo é um. Nós nazarenos precisamos ser um. A gente tem visto em algumas coisas que fazemos, quando nós estamos coesos, meu amigo, como a gente em 5 dias levanta 11 mil e cacetada. E como tantas coisas já aconteceram aqui, e como tantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus, em diversos lugares. Posso frisar também a consciência cristã, né? Muitos homens
sinceros que têm chegado e têm procurado de maneira coesa trabalhar sendo um e manifestar o poder de Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus. E quantas pessoas saem daquele lugar edificadas? No mundo inteiro, graças a Deus, ainda tem alguns servos de Deus que estão trabalhando juntos, sendo um. Eu sei que tem muita gente dividida. Eu sei que em muitas igrejas locais tem muita divisão. Eu sei que em muitas denominações rola muita divisão. Mas eu sei que ainda tem um povo que tem aprendido a ser um no Senhor. E tem vivido como um. E esse povo, tendo a mão de Deus a seu favor, esse povo vai fazer muito mais. Esse povo é um. Pelo menos 4 características aqui que você precisa guardar para a sua vida, que nós precisamos guardar como igreja, que nós precisamos aprender com esse povo. 4 características. A primeira delas, no verso 2, diz assim, ó: os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície da terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros. Verso 3, venham, vamos, ó, tudo é venham, vamos, tudo no plural. Um povo que está junto. Tudo que fazem falando no plural. Um povo que reconhece o ajuntamento, a importância da gente juntar aqui, a importância da gente estar aqui, ó. Não vamos nos espalhar. Se a gente quer construir algumas coisas grandes, vamos estar junto aqui. Ajuntamento. O povo reconhece. E primeiro ponto para nós aqui: valorizemos os nossos ajuntamentos. Trabalhar de maneira isolada, cada um para o seu lado, cada departamento para o seu lado, cada líder focando no seu ministério, não vai surtir muito efeito o trabalho dessa igreja. Mas quando há um ajuntamento, a gente valoriza o momento na mesa, para a gente aqui, ó, compartilhar os nossos sonhos juntos, compartilhar os nossos desafios juntos, compartilhar os nossos objetivos juntos. Quando a gente senta na mesa, quando a gente diz, ó, é aqui, vem cá, vamos conversar a respeito disso aqui. Quando há um ajuntamento, as coisas começam a acontecer. Eu olho, eu aprendo com esse povo. Eles dizem, vamos juntar. Vamos juntar. Eu olho para o ministério do Senhor Jesus Cristo, e eu vejo sempre no ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele valorizando essa postura de juntar os seus discípulos. Ele vai ensinar, lá no famoso Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e diz a Bíblia que Ele vai para um lugar estratégico, naquele monte, para poder falar. Não tem um microfone maravilhoso que eu tenho hoje. Ele vai para um lugar estratégico, para usar o vento a seu favor. E diz a Bíblia que Ele junta o povo, para que o povo junto possa ouvir os seus ensinos, para que o povo junto possa aprender a respeito dEle. Lembro-me da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembro-me, quando o Senhor está para fazer aquele milagre, multiplicar os pães e os peixes, dar de comer àquele povo. Ele volta-se para os seus discípulos e Ele diz assim, junta o povo, senta o povo, que só homens, tinha mais de 5.000, junta o povo, para que eles possam desfrutar do milagre. Junta o povo para que eu possa ensinar. Muitas vezes Jesus juntava o povo na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele juntava o povo nos vilarejos onde chegava. Juntar para aprender de Cristo. Juntar para a gente compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração.
E aí, juntando, a gente vai ter mais força. Quando você encontra alguém que quer trabalhar muito à parte, alguém que quer trabalhar muito isolado, certamente esse alguém nunca aprendeu de Cristo. Esse alguém nunca foi discípulo de Cristo. Quando você encontra um ministério na igreja que quer ser o ministério estrela, só a gente sabe fazer, nunca aprendeu de Cristo. Cristo chama a gente para juntar. Nós temos um ministério de casais que junta com o ministério de jovens. Nós temos um ministério de jovens que junta com a turma do MED. E a gente vai juntando. E a gente vai conseguindo construir coisas maiores. E a gente vai conseguindo construir coisas melhores. Tem que juntar. Tem que juntar. Valorize isso na sua vida como igreja. Valorize isso na sua vida como família. Junta mais o povo. Chama para mais perto. E eles chegam. E tudo é no plural, ó. Vamos, façamos, construamos. E eles estão indo. E eles estão indo. E a coisa está avançando. Primeiro ponto, vamos juntar mais. Vamos juntar mais. Vamos chegar mais perto. Segundo ponto, nós aprendemos com esse povo, no verso 3, que em uma boa organização, em um bom grupo, no verso 3 diz assim: e disseram uns aos outros, e disseram uns aos outros, diga comigo assim, comunicar. Mais uma vez, comunicar. Primeiro ponto, eles juntaram. Segundo ponto, eles comunicaram o que iam fazer. Eles comunicaram por onde iam trabalhar, o que iam utilizar. Eles comunicaram. A comunicação é imprescindível para que a gente possa ter bom êxito no que a gente faz. A comunicação clara. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 14, resolvendo aquele problema lá dos dons, né? E em especial no capítulo 14, o dom de língua, ele vai resolver essa questão, porque os irmãos em Corinto, né, naquela euforia de evidenciar os dons, e o culto estava virando uma verdadeira bagunça, e todo mundo falava em língua estranha, e aí Paulo vai dizer, né, que é preferível falar na língua inteligível. Se é para falar em um dom de língua, que haja intérprete. Se não tiver intérprete, então mantenha-se calado, e fala numa língua que o povo entenda. E Paulo vai ter uma preocupação, sobretudo, com aqueles que estão chegando na igreja, os descrentes. E Paulo vai dizer: se os descrentes chegarem aqui no nosso meio e verem vocês tudo falando em língua, o que é que eles vão aprender? Vocês tratem de falar uma língua inteligível, para que as pessoas entendam, para que a mensagem seja clara, para que as pessoas saiam da igreja e saiam da igreja dizendo glória a Deus, e saiam da igreja dizendo amém, eu entendi o que foi dito, a mensagem chegou à minha mente, a mensagem chegou ao meu coração, houve uma comunicação clara. Deus falou, e o pregador e quem estava ministrando teve o cuidado de ministrar da maneira mais clara possível, para que houvesse uma verdadeira comunicação, uma comunicação na igreja, uma boa comunicação na organização, top. Mas às vezes encontramos também a coisa meio que caminhando mal, porque não há boa comunicação. E eu, na condição de líder, sou muito consciente de que uma grande responsabilidade parte de mim. Por isso que eu tenho pedido: Deus, dá-me graça, para que eu possa ter uma clara comunicação na igreja. Eu possa dizer para a igreja aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, possa dizer por onde a gente vai, quais os instrumentos que nós vamos utilizar, quais são os próximos passos
dá-me, Senhor, a graça de ser o mais claro possível. E eu quero desafiar você, líder de ministério aqui na igreja. Quero desafiar você, crente aqui na igreja. Seja mais claro com o seu irmão. Seja mais claro. Aquilo que a gente tem para fazer aqui. Seja mais claro. Peça a Deus a graça devida para ter uma boa comunicação. Os caras se comunicam bem. Diz a Bíblia que eles falavam. Interessante que a gente às vezes, cobra algumas coisas de algumas pessoas. A gente cobra, mas a gente não é claro com as pessoas. A gente cobra alguma coisa de um menino, mas a gente não é claro com o menino, o que o menino deve fazer. A gente não é claro com o filho. Qual é o ensino que você tem para ele? Não há clareza. A gente deixa a coisa muito embaraçada. Lembro-me de alguns anos atrás, como professor da escolinha, a gente estava em um jogo muito pegado, tal, e eu sempre fui daquele competitivo, gosto de ganhar, e eu comecei a meio que estribuchar com o menino, vai por aqui, não sei o quê. De repente o menino parou assim, meio que cansado, já quase morto. Ele falou: fale claramente para mim por onde o senhor quer que eu vá. O senhor está só estribuchando, falando, e eu não estou tendo clareza, por favor, porque eu estou dando o meu máximo. E aquele dia me marcou. Eu disse a verdade. Eu às vezes quero cobrar do menino aqui, mas eu não estou sendo claro por onde eu quero que ele vá. Não há uma clareza. Eu não estou comunicando bem. Aquilo me impactou e eu disse: Senhor, me ajuda a comunicar claramente as coisas para esses meninos, e me ajuda a comunicar lá na igreja e por onde eu for. Uma boa comunicação, tá? A gente, sobretudo nesses dias que estamos vivendo, de redes sociais, há muitos ruídos, entende? Mensagem passada, mal compreendida. Esses dias alguém disse assim: pastor, comunica mais alguma, Eu queria ver alguma coisa mais comunicada no grupo do WhatsApp. Eu particularmente tenho algumas dificuldades, que há muitos ruídos. Você chama alguém de belo, alguém entende do outro lá, você chamou de feio, entendeu? Então, muitos ruídos. Eu já tive muitos problemas com questão de redes sociais, e tem pessoas que infelizmente se enclausuram dentro de um quarto, se enclausuram no seu recanto, e a comunicação que procura ter é só por redes sociais, e há muitos ruídos, gente que já não comunica assim olho no olho, já não comunica as coisas claramente, e quando vai comunicar em redes sociais, também não tem um grande cuidado de comunicar claramente, comunica assim, coloca palavras duplo sentido, fica uma coisa meio que no ar. Aí a gente vai ter problema. Quando a gente não tem boa comunicação, a gente tem problema na vida, tá? A gente não consegue ter bom êxito. Eu acho interessante a postura desses caras. Há uma comunicação, vamos, é por aqui, e eles vão, e eles avançam no trabalho que estão fazendo. Primeiro, se a gente quer conquistar grandes coisas, vamos juntar mais. Segundo, vamos comunicar mais. Terceiro, vamos agir. Diz o texto, no verso 3 ainda: e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Presta atenção. Os caras juntaram, os caras comunicaram, e os caras agora foram agir, ação. Eles dizem: vamos colocar a mão na massa, vamos queimar tijolos, vamos trabalhar, Quem quer ter grandes conquistas tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar, tem que ter ação. Não fica só
no ajuntamento, não fica só no planejamento. Hoje à tarde a gente estava planejando o ano para o nosso Ministério de Casais. Tem muita coisa para o Ministério de Casais. Estamos planejando esse ano de 2020. Mas a gente compartilhou hoje. Não pode ficar só no planejamento. Tem que acontecer como nos últimos anos. A gente precisa colocar a mão na massa. A gente precisa agir. A gente precisa preparar o tijolo. A gente precisa preparar a argamassa. A gente tem que arregaçar a manga da camisa. A gente tem que suar. A gente tem que ir para cima. A gente precisa trabalhar em prol de um ministério de casais assim, ó, bem consolidado. De um ministério de casais assim, ó, firme. A gente precisa trabalhar. E a gente está disposto a trabalhar. Amém ou não? Nesses últimos dias eu falei muito aqui. Nós planejamos como ir para a consciência cristã, como levantar recursos, como preparar dinheiro para a construção das nossas salinhas aqui. Foi tudo planejado. Mas não parou no planejamento. A gente precisou cair em campo. E graças a Deus por você que caiu em campo. E graças a Deus por sua ação, e graças a Deus por você agir. Se for só o planejamento, a gente não teria o êxito que a gente teve. Tenha mais ação na sua vida, tenha mais ação, se canse mais, se gaste e se deixe gastar, sobretudo em prol da obra de Deus. Vamos juntar, vamos comunicar e vamos trabalhar. E vamos agir. E eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando. E diz o verso 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quarto ponto. Os caras têm um objetivo. Diga comigo assim, objetivo. Primeiro, a gente tem que ter o quê? O ajuntamento. Segundo, a gente tem que comunicar. Terceiro, a gente tem que agir. E quarto, com um objetivo, com um propósito. Os caras não estão fazendo as coisas por fazer, Francisco. Eles têm um objetivo, Raquel. Eles sabem o que eles querem construir. Eles dizem: nós queremos construir uma cidade, nós queremos construir uma torre. Esse é nosso objetivo. E tornar o nosso nome célebre. Os caras tinham um objetivo. E aí, comprado agora na Consciência Cristã, o livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, Mark Dever, ele diz assim, ó: Deus nos chama a vivermos juntos dele e juntos em nossa congregação, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. Deus nos chama para trabalharmos juntos dele, junto com a nossa congregação, não para a nossa glória, mas para a glória dele. E aí a gente percebe que a mão de Deus foi contra esse povo, não pela maneira que eles vinham trabalhando, mas a mão de Deus foi contra esse povo, porque a motivação era errada. A mão de Deus foi contra esse povo, porque o objetivo era errado. O objetivo era a sua própria glória. E eu aprendo com essa declaração de Mark Dever: se a gente trabalhar com o objetivo maior, com o propósito maior, que é a glória de Deus, se a gente se aproximar mais do Senhor, se a gente se aproximar mais uns dos outros, e trabalhar com esse objetivo de glorificar o Senhor com a nossa vida, glorificar o Senhor com a nossa igreja, glorificar o Senhor com o trabalho que estamos desenvolvendo, se o nosso objetivo é esse, meu querido, nada nem ninguém vai nos parar. Tenha firme no seu coração essas ações corretas. E por último, essa motivação correta da glória de Deus.
E aquilo que a gente faz com o foco na glória de Deus, o trabalho não se torna pesado. E aquilo que a gente faz com o foco na glória de Deus, o trabalho, pelo contrário, se torna prazeroso, se torna gostoso. Há no meio da igreja uma atmosfera preciosa. Não há no meio da igreja vaidade, não há partidarismo, não há. Todos temos o mesmo objetivo, a glória de Deus. Todos temos o mesmo objetivo, a exaltação do Senhor. Quem chega percebe isso. Aonde a gente vai desenvolver o trabalho, as pessoas percebem. Poxa, como esse pessoal trabalha, e trabalha de maneira preciosa. E as pessoas percebem, e o nome do Senhor é glorificado. O grande problema aqui desse povo é só a motivação. É só a motivação. Faça o que eles fizeram. Ajunte, comunique, tenha ação. Mas por último, tenha o objetivo diferente do deles. O objetivo de glorificar o Senhor. Ninguém vai nos parar. Nós vamos construir muito mais aqui. Quem crê diz amém. Eu estou olhando assim, eu estou vendo muita coisa aí pela frente, muita coisa, sonhando com muita coisa. Nós temos muitos objetivos, nesses próximos 10 anos, plantar em Campina Grande, pelo menos, mais umas 10 novas igrejas do Nazareno, quem crê? Está começando a primeira agora, daqui para junho, nós estamos plantando, tem muita coisa para a gente fazer. E eu espero em Deus, que eu esteja sendo claro nessa comunicação a você. Eu espero em Deus que o seu coração esteja sendo inspirado pelo Espírito Santo. Eu espero em Deus que você arregace ainda mais a manga da camisa e juntos nós possamos trabalhar para a glória dele. E juntos nós possamos conquistar mais para a glória dele. Tamo junto? Tamo junto? Então nós vamos fazer mais. Como um só povo. Como um só povo. O Senhor diz em relação a esse povo: eis que esse povo é um. E só eu para parar esse povo. Só eu. O povo quando é um, só Deus para pará-lo.